tratados, que precisamos amadurecer, e certamente a sabedoria é um tema que precisamos desenvolver, aprimorar. E olha, coloque neste momento o seu coração naquilo que Deus irá falar com você. Eu sou limitado, eu sou homem como você, mas o Senhor é um Deus poderoso e maravilhoso, e a sua palavra, eu creio na palavra de Deus, que é santa, poderosa, nos santifica e nos prepara para toda boa obra. Você crê nisso também? Então coloque sua expectativa, diga assim, repita comigo: Senhor, fale comigo nesta manhã. Eu abro meu coração para o teu Espírito operar no meu coração. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas. Nós vamos ler alguns trechos da palavra de Deus que eu separei nesta manhã. Eu falo que a gente não pode ter preguiça em lermos. Aliás, nós temos um grande desafio no Brasil, que é a nossa cultura de leitura é muito fraca. Nós assistimos muito no YouTube. O Brasil até então, a última pesquisa que eu vi, era o segundo maior mercado do YouTube. A gente assiste muito, não há nada errado em assistir. Eu particularmente gosto de assistir muita coisa boa, mas o brasileiro lê pouco. Nós lemos pouco. Quem aqui, levanta a mão, leu um livro esse ano? Ótimo, olha aí. 2 livros, 3 livros. Já não conta. Irmãos, percebam o desafio que é a leitura. E eu desafio você, né, Flor? A Paulinha é psicopedagoga, vou fazer uma propaganda. Paulinha, a gente tem discutido isso, é até um projeto Leitura Viva, né? Não, merchan, mas de incentivarmos a leitura. Irmãos, a leitura, eu estava lendo uma matéria da BBC, o processo diferente da leitura no nosso cérebro, né? O que causa o desenvolvimento, a sinapses, o processo cerebral com relação quando você lê. Não que você não absorve conteúdo quando você assiste, mas quando você lê, coisas incríveis acontecem na nossa mente. E, particularmente, nós temos a palavra de Deus escrita, foi revelada, e não sei se vocês sabem o trabalho que deu para termos a Bíblia. Quantos anos, séculos passaram para ser traduzida, reunida nesses 66 livros. Então eu desafio você, meu irmão, minha irmã, leia mais, e leia mais a palavra. É um dos caminhos da sabedoria. Então vamos ler 2 Crônicas. Abra a sua Bíblia ou o seu celular, ou acompanhe aqui. 2 Crônicas, no capítulo 1. Vamos ler do 6 ao 12. Nós vamos fazer algumas leituras, e nesta manhã eu queria expor o texto bíblico, nessa questão, na temática da sabedoria. 2 Crônicas, capítulo 1, vamos ler do 6 ao 12. Diz assim: Salomão ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze, na tenda do encontro. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a sua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre um povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu fiz rei, você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. Queria ler o segundo texto, também em 2 Crônicas, agora no capítulo 7. 2 Crônicas 7, do 17 ao 20. 2 Crônicas 7, do 17 ao 20. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, e fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas leis,
Firmarei o seu trono conforme a aliança que fiz com Davi, seu pai, quando lhe disse: você nunca deixará de ter um descendente para governar Israel. Verso 19: mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos e os mandamentos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da minha terra, que lhes dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Farei que ele se torne motivo de zombaria entre todos os povos. Eu queria ler um outro texto. Vamos ler 1 Reis 11, do 1 ao 13. 1 Reis 11, do 1 ao 13. Você percebeu que nós estamos falando de Salomão, e é importante a leitura desse texto para nós tratarmos sobre sabedoria. 1 Reis 11, a partir do verso 1. Que som bonito esse barulho das Bíblias, das páginas, glória a Deus. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu os postes sagrados, a deusa dos sidônios, e Maloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Maloque, o repugnante deus dos amonitas. Verso 8: também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a ele. O Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e darei a um dos seus servos. Verso 12: no entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isto enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro, e lhe darei uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Meu Deus. E aí sim, o último texto, Provérbios 1, verso 7. Provérbios 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio do conhecimento, da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e o ensino. Vamos orar novamente. Obrigado, Senhor, pela leitura da palavra. A palavra é perfeita, atualizada, a palavra é santa, como o teu Espírito é. E depois, ó Pai, de lermos a sua palavra, nós pedimos humildemente que o Senhor continue falando conosco. O Senhor é quem fala, é o Senhor que ministra, não somos nós. É o Senhor que convence do pecado, é o Espírito Santo que age no meio da igreja, a tua santa, preciosa igreja, Pai. Fala conosco, Jesus. Ministra os nossos corações. Fala poderosamente em nossas vidas nesta manhã. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amados, sabedoria
e temor estão na mesma frase, como lemos em Provérbios. Estão correlacionados, são dois aspectos ali indissolúveis na caminhada com Deus, o temor e a sabedoria. Entenda uma coisa, Satanás, ele pode não atacar diretamente o seu conhecimento, né, a sua sabedoria adquirida empiricamente ao longo da vida ou academicamente, mas tenha uma certeza: o inimigo atacará primeiramente o temor de Deus, porque ele sabe que quando ele ataca o temor ao Senhor, todas as outras coisas irão ruir. A sabedoria, ela não se sustenta com os seus frutos sem o alicerce do temor a Deus. O cuidado com o temor de Deus, temor ao Senhor, nos permite viver uma vida de sabedoria, desfrutando dos benefícios, dos frutos. E o oposto também é verdadeiro. À medida que nós deixamos de viver no temor do Senhor, nós estamos fadados a uma completa destruição. E quando nós falamos em temor, dos conceitos da palavra temor, eu queria tratar sobre a reverência, sobre o respeito, sobre a obediência e venerarmos a Deus. O meu relacionamento com Deus, ele deve ser por meio do temor. A palavra de Deus nos ensina em Salmos 2:11, adorem ao Senhor com temor, exultem com tremor. Se eu vivo em temor a Deus, eu não tenho que temer nada, não tenho que ter medo de nada, como o próprio salmista diz, Salmo 27:1, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, de que terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio. A palavra de Deus nos traz diversos benefícios de uma vida sob o temor de Deus, sob a obediência de Deus. Provérbios 10:27 fala que nós teremos uma vida longa. O temor do Senhor prolonga a nossa vida, mas a vida do ímpio é abreviada. Quando nós tememos a Deus, nós temos proteção. Provérbios 14:27 diz: o temor do Senhor é a fonte de vida e afasta as armadilhas da morte. Percebam a importância do temor a Deus. O temor do Senhor também conduz e frutifica na minha vida em honra. Provérbios 15:33, o temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Em resumo, queridos, há um texto de Eclesiastes e ele, acho que ele faz um fechamento muito interessante, Eclesiastes 12:13, né? Tudo que nós precisamos ter é o temor. Olha o que diz: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão, Eclesiastes 12:13, tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Percebam a importância do temor, da obediência a Deus. E nesta manhã, Deus nos faz um convite a uma vida de sabedoria. E uma vida de sabedoria, ela começa com o temor, a obediência, a reverência ao nosso Deus. Os meus filhos, eu tenho 2 filhos, Dani e Davi, eles não me respeitam porque eu sou mais forte, porque eu vou passar a mão na cinta e vou ali corrigi-los, porque eu sou pai, eles têm que me respeitar, eles têm que me obedecer. Não, eles me respeitam, porque eles me obedecem, porque eu sou o pai deles, né? E o temor é esse sentimento de respeito, de reverência diante do nosso Deus, diante do nosso Pai, respeito à lei de Deus, à palavra de Deus, obediência aos mandamentos que Ele nos deu, reverência à sua santidade, adoração por quem Deus é e louvor por aquilo que Ele fez, faz e fará em nossas vidas, gratidão pelo seu amor e graça. Essa é uma vida de temor a Deus. Esta é uma vida que a palavra diz, que é o princípio que a palavra de Deus nos traz para uma vida de sabedoria, o temor ao Senhor. E nós lemos aqui a história de um homem. E eu queria expor o texto que nós lemos de a referência bíblica, né, de sabedoria. Se você falar, olha, sabedoria está associada a quem? A Salomão. E nós lemos esse texto. Eu fiz questão de ler com a igreja textos importantes sobre os quais eu queria expor.
E o primeiro texto que nós lemos de 2 Crônicas 1, trata-se do primeiro encontro de Salomão com o próprio Deus. Diz no verso 6 que Salomão ele ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos sobre o altar de bronze na tenda do encontro. Nós vemos na vida de Salomão que ele era um homem temente a Deus, porque cresceu vendo seu pai adorando a Deus, porque cresceu vendo seu pai louvando ao Senhor, escrevendo salmos, e ele era um homem devotado ao Senhor, tanto que ele ofereceu sacrifício diante de Deus. E diz que no verso 7 que naquela noite Deus apareceu a Salomão e fez uma pergunta interessante: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Gente, Deus, após Salomão oferecer sacrifício, após Salomão demonstrar a sua obediência, a sua submissão a Deus, Deus responde a ele, Deus se manifesta a ele e responde ao seu ato de temor e adoração e fala: olha, peça-me o que quiser. E diz que Salomão respondeu: olha, dai-me sabedoria e conhecimento para que eu possa conduzir o povo de maneira correta. É uma grande responsabilidade, Salomão diz. Percebam, uma vida com temor a Deus frutifica em sabedoria. A resposta de Salomão revela um pedido sábio diante de Deus. E imagina se nós tivéssemos essa oportunidade hoje. Deus aparece a você e você fala, né? Olha, o que você precisa? Pede-me o que você quiser. Perdão. O que você quiser. Qual seria a nossa resposta? Seria maravilhoso, né? Eu fiz um teste em casa ontem. A Paulinha foi minha testemunha. Eu chamei meus 2 filhos e eu falei: se Deus aparecesse a você, o que você pediria? Fiz com eles separados para a resposta deles não influenciar, né? E eu achei interessante a resposta deles. Eu tinha certeza que eles iam pedir alguma coisa, né? Quero 1 milhão, quero um PlayStation 5, quero passear na Disney. Tinha certeza. Mas me surpreendeu a resposta dos meus 2 filhos, irmãos. O Davi eu chamei primeiro e eu falei: filho, se Deus aparecesse a você agora, falando, olha, peça o que você quiser, qual seria a sua resposta? O Davi, estão doidos para saber, né? Curiosos. O Davi me respondeu assim. A resposta deles refletiu, interessante, a personalidade dele. O Davi falou assim: que meus pais me amassem por toda a minha vida. Eu fiquei assim, né? E Davi, vocês sabem o significado do nome Davi? Amado. Eu falei: oh. A Paulinha está perto, nós vamos lá. Filho, claro que nós vamos amar você. O Davizão, ele é muito, né? Vocês já viram ele? Ele gosta de beijar, abraçar. Eu sou mais do que ele. Eu consigo irritar o Davi na hora de abraçar, beijar, que eu sou mais, né? Como é que fala? Meloso, né? E ele falou que meus pais amassem. Eu falei: meu Deus, que menino crente. Amém. E eu chamei o Dani. Aí o Davi foi embora. O Dani não ouviu a resposta do Dani. Dani, Deus apareceu a você e você pode pedir o que você quiser. Aí o Dani falou assim: olha, o que eu quisesse? Eu pediria que Jesus voltasse logo. Olha, pastor muito crente esses meninos. E me surpreendeu que Jesus voltasse logo. Eu falei: são crentes mesmo. Que resposta! Qual seria a sua resposta? E aí eu falei para Paulinha: eu conto isso, irmãos, para a honra e glória do Senhor, para encorajar vocês no discipulado, né, pastor? Com as famílias, filhos, pais, cônjuges, agregados, né, cunhado, diz que não é parente, não é? Agregados, sobrinhos, genro. O discipulado em família frutifica. E eu falei: Deus, obrigado por testemunhar isso, porque nós temos discipulado os nossos filhos no amor do Senhor. Nós não somos perfeitos, mas, queridos, vejam como é importante
o temor a Deus, e isso nos leva a uma vida de sabedoria. E aquele homem pediu a coisa certa, Salomão, diante de Deus. Perceba que o texto nos diz, no verso 11, olha, já que esse é o seu desejo, Salomão pediu sabedoria, porque no coração dele havia temor diante de Deus. Olha a resposta, já que esse é o seu desejo, e você não pediu riquezas, nem bens, nem honra, nem a morte de seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o seu povo, o qual fiz rei, aí ele ganha do Senhor. Olha que bênção, você receberá o que pediu, ou seja, sabedoria, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve, e nenhum depois de você terá. O temor a Deus, em nossas vidas, ele frutifica em bênçãos, em riquezas, honra, vida longa e vitória. Não é lindo isso? Não é maravilhoso isso? Muitas vezes nós estamos buscando a honra, nós estamos buscando a riqueza, a notoriedade, a relevância na sociedade, na empresa, academicamente, e nós estamos esquecendo de viver uma vida de temor diante de Deus, de obediência a esse Deus verdadeiro. A palavra me ensina que uma vida de sabedoria é o caminho para receber todas as outras coisas, é uma vida de temor. É a base das nossas vidas, é a referência. O temor me permite viver uma vida de sabedoria. Agora, eu queria continuar a história, né? Não é só isso. Uma vida de sabedoria nos demandará vivermos outro valor, há um outro requisito, há um outro elemento numa vida de sabedoria, que é a fidelidade. E aí eu queria analisar o segundo texto que nós lemos da vida de Salomão. Deus aparece a ele novamente e tem uma conversa muito séria com Salomão. Deus, nós lemos 2 Crônicas 7, do 17 ao 20, Deus fala para ele, olha, se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai, e fizer o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e minhas leis, eu firmarei o seu trono, conforme a aliança que fiz com Davi, o seu pai, quando lhe disse, olha, não vai faltar descendente. E o verso 19 diz, mas se vocês se afastarem de mim e abandonarem os decretos, os mandamentos que lhe dei, e prestarem culto a outros deuses e adorar, desarraigarei Israel da minha terra. Vai dar tudo errado. Farei com que vocês se tornem zombaria. Temor do Senhor, sabedoria, me conduz a uma escolha reiterada, uma vida. Todos os dias nós vamos ter que fazer escolhas. E a conversa de Deus com o homem, o mais sábio, o homem mais poderoso ali, mais rico, foi uma conversa sobre fidelidade. Olha, se você andar na minha vontade, fazer o que Deus ordena, obedecer aos seus decretos, você vai ter uma aliança com Deus, um compromisso com Deus. Agora, se você se afastar de Deus, abandonar os seus mandamentos, prestar culto a outros deuses, vai haver uma ruptura desse relacionamento. A sabedoria concedida por Deus, ela não se sustenta sem o temor e a fidelidade. Porque o significado da palavra fidelidade, que vem do latim fidelis, diz respeito a digno de fé, confiável, manter a confiança, ser digno de crédito. E a fidelidade que me permitirá escolher não uma vez, não na primeira conversa, não num dia apenas, não no meu início da caminhada com fé, mas me permitirá escolher todos os dias, manter-me no caminho do compromisso com Deus, num relacionamento de aliança, de compromisso, não interesseiro. Sirvo a Deus porque quero ter poder, dinheiro, honra, relevância. Não, mas um relacionamento de gratidão, de temor, de reverência, de obediência. Deus estava deixando bem claro que, ao mesmo tempo que a sabedoria abriria portas de bênçãos, promessas, né,
colocaria sobre a responsabilidade, sobre Salomão, de discernir corretamente a direção de fidelidade e compromisso com Deus. Que conversa, que encontro Salomão teve. É a fidelidade, é o compromisso, é a nossa integridade a Deus que faz com que o meu relacionamento com o Senhor não seja pontual, num dia da semana. Domingo é domingo eu sou santo. Coloco a minha gravata, apesar de ninguém estar usando gravata, né, pastor, hoje. Coloco a minha vestimenta, minha cara de crente, e eu vou ter um relacionamento com Deus. Não é isso fidelidade. Não é uma corrida de 100 metros que você dá tudo. Eu vou dar tudo de si. Como eu falo. Brincando, né? E você, pronto, acabou domingo, acabou aquele período, pronto, não preciso fazer mais nada. Não é isso a fidelidade. Ela tem a ver com constância, perseverança. É uma longa caminhada. Não são 100 metros, mas não é um show, não é um evento, não é um culto específico, mas é uma vida constante, progressiva, ininterrupta com Deus. Fidelidade. Deus aparece a Salomão, coloca isso muito claro diante dele, apresenta os benefícios e os riscos. E essa conversa ocorre logo após ele inaugurar o templo que foi construído, de ele oferecer sacrifícios. Salomão genuinamente dá glórias ao Senhor. O templo foi dedicado. Eles se empenharam muito em construir aquele templo, né, para adorar ao Senhor. Mas depois dele fazer essa oração, dele dedicar o templo, muitos dias de festa, ele recebe de fato a sabedoria de Deus. E foi essa sabedoria que o permitiu construir o templo. Mas ele é desafiado a uma vida todos os dias de fidelidade ao Senhor. Se a fidelidade, a constância, a lealdade, queridos, não fizer parte todos os dias das nossas vidas, que tipo de aliança, que tipo de compromisso teremos com Deus? É a fidelidade que vai nos permitir ter uma vida justa diante do Senhor, que vai lhe garantir ali a força para abominar o pecado, obedecer ao Senhor, conhecer e valorizar a lei de Deus. É a fidelidade, a constância, aqueles momentos lá na sua casa, que ninguém está te vendo, no fundo do seu coração, nos seus conflitos com a carne, com os desejos, as tentações. É a fidelidade, hoje, amanhã e depois. Uma vida de sabedoria, baseada no temor de Deus, ela se sustenta com reiteradas decisões de manter-se fiel diante de Deus, mesmo diante das propostas do mundo, mesmo diante do relativismo que é hoje, relacionar-se com Deus. Salomão fez muitas coisas coerentes, muitas coisas corretas. Ele viveu uma vida de fato de bênção, de sabedoria. Mas ele não foi um homem fiel a Deus até os últimos dias da sua vida. E isso é muito sério, porque nos traz uma reflexão de como nós estamos hoje, o que Deus nos concedeu hoje. Glória a Deus, Deus lhe concedeu uma formação acadêmica, Deus lhe concedeu ali uma posição na empresa, Deus lhe deu sabedoria e graça, você vive na presença do Senhor, glória a Deus. Salomão teve muito mais do que nós, muito mais sabedoria. Salomão teve encontro com o próprio Deus, Salomão teve revelações incríveis. Mas esse homem, cuja vida marcada e o legado de sabedoria, infelizmente, não foi fiel a Deus até o fim. E foi o texto que nós lemos por último. E eu já estou quase encerrando. Nós lemos Reis, 1 Reis 11, que mostra o final da vida desse homem.
que iniciou temendo ao Senhor, que por temer ao Senhor viveu uma vida de sabedoria e que teve riqueza, honra e relevância internacional. Mas um homem que encerrou os seus dias longe do Senhor. 1 Reis 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, de vários lugares. Verso 3. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas. Meu irmão e minha irmã, 1000 mulheres, uma já dá trabalho. A Paulinha não é uma benção, mulher. Eu dou trabalho para ela. Tenho dó da Paulinha, a serva santa, 3 homens lá em casa. A benção, orem pela Paulinha. Salomão teve 1000. Eu fico imaginando, pastor, não é impossível, não dá conta. Queridos, verso 4, à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. Diz aqui a palavra no verso 4, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Verso 6, dessa forma Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor como fez o seu pai Davi. Verso 8, o Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, o que lhe havia aparecido 2 vezes. Interessante, não é? O autor, ele reforça, olha, Deus apareceu para esse homem 2 vezes. Você olha, né, pastor, que privilégio. No Antigo Testamento, o próprio Deus aparecer a um homem. No tempo em qual Deus falava por meio de profetas, Deus apareceu ao sacerdote por visões, mas para Salomão, Deus apareceu 2 vezes. E esse homem, que Deus apareceu 2 vezes, que começou com temor, que Deus concedeu a ele sabedoria, riqueza, honra, esse homem, diz o verso 4, se desviou do Senhor, não obedeceu a ordem do Senhor. Verso 11, olha, Deus está falando para ele, já que essa é a sua atitude, você não obedecer a minha aliança, os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente tirarei o reino e darei a um dos seus servos. Que triste. Não existe sabedoria sem temor. A sabedoria não tem sentido sem ser exercida mediante uma vida fiel a Deus, que é a fonte da sabedoria. Imagine as riquezas, a glória, a experiência que Salomão teve. Isso está aqui em um versículo que trata sobre, que registra quão grandioso foi esse homem, que é em 1 Reis 10, 23 e 24, diz que assim Salomão, o rei Salomão, excedeu a todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Olha esse homem. Todo o mundo queria ver Salomão para ouvir a sabedoria que Deus tinha posto no coração dele. Olha o que esse homem viveu. Olha os frutos de uma vida sábia. Agora, não importa quão sábio você seja, quão rico, quão poderoso, quão influente, quão ungido. Não importa o tamanho do seu ministério, os dons que Deus lhe deu, os dons que Deus concedeu, como e quanto Deus lhe usou no reino, as experiências que você viveu com Deus, os milagres que você viveu, que você viu, que você testificou ou testemunhou. Não importa se ao final você se afastar deliberadamente do Senhor, se você virar as costas para Ele, abraçar as paixões desse mundo, Satanás, eu volto a dizer, não atacará diretamente a sua sabedoria, ele vai atacar o seu temor a Deus, encontrando falhas na integridade, na área de nossas vidas, onde nós deixaremos de ser fiéis a Deus. É nessa área que o inimigo vai atuar. Para Salomão, a brecha estava no seu prazer amoroso, sexual, com várias mulheres que ele se casou. Também
nós lemos e entendendo o contexto daquela região, daquele povo, daquela época, pode estar conectado também o desejo de Salomão por poder, por riqueza, por influência, né? Esses casamentos não eram apenas para desfrutar da companhia de uma mulher, mas essas uniões tinham a ver com consolidação de reinos, de impérios, celebrar alianças internacionais, acordos comerciais, acordos militares, tudo isso passava pelo casamento, mas tudo isso fez com que o relacionamento de Salomão fosse destruído, porque lhe faltou fidelidade. Porque lhe faltou a firme convicção de manter-se íntegro no caminho do Senhor, no temor do Senhor. E como é conosco, queridos? Como é conosco, igreja? Quais áreas de nossas vidas estão expostas? Elas precisam ser fortalecidas. Quais áreas de nossas vidas? A gente começa bem, a gente se rende ao Senhor, rasga o nosso coração diante de Deus, Deus nos abençoa, Deus concede bênçãos. Mas, queridos, amanhã, na segunda-feira, na terça-feira, no dia a dia, com a nossa família, no nosso trabalho, que nós seremos confrontados, provados quanto à nossa fidelidade diante de Deus. E eu não estou falando uma vida, que você, de ausência de pecado, que você não vai cometer falha. Nós cometemos falha, eu cometo falhas, e graças a Deus, porque temos Jesus Cristo, o nosso advogado junto ao Pai, como 1 João fala: filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem, para que vocês não transgridam a lei de Deus, mas se alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelo do mundo inteiro. Caímos, mas nós nos levantamos, pecamos, mas somos perdoados, restaurados por Deus e seguimos em frente. Paulo, ele afirma dos seus pecados quando ele escreve a Timóteo: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para nos salvar, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, que reconhecia suas falhas, o seu pecado. Mas esse mesmo Paulo, e eu encerro com esse versículo, ele diz aos irmãos de Corinto, 1 Coríntios 9, 27, da importância de nós encerrarmos a nossa carreira, não como Salomão, distante do Senhor, mas encerrarmos com uma vida de temor. Ele diz: mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Queridos, tema ao Senhor, viva uma vida de obediência ao Senhor, você terá sabedoria, Deus vai lhe conceder honra, está escrito na palavra, uma vida longa, Deus vai lhe conceder riquezas, desfrute desses benefícios da sabedoria, glória a Deus por isso, mas mantenha-se fiel até o fim, porque parece que quando as coisas estão difíceis, nós corremos para Deus, nós clamamos a Deus, nós reativamos o nosso temor a Deus. Senhor, liberta, Senhor, cura, Senhor, transforma minha vida, Senhor, muda a minha causa, Senhor, transforma, Senhor, julga a minha causa. E esse temor de Deus nos conduz à bênção, e nossa vida é restaurada, Deus abre as portas, Deus nos abençoa, Deus enche o nosso coração de alegria, restaura a nossa vida. Mas parece que quando as coisas estão bem, nós baixamos a guarda e damos espaço às paixões de nosso coração e quebramos a nossa aliança com Deus. Você reconhece a Jesus como poderoso, autoridade sobre a sua vida, fonte de sabedoria e graça. Você deseja entender esse mundo, deseja entender as coisas deste mundo, tomar melhores decisões. Busque ter uma vida de temor do Senhor. Você precisa do temor, essa perspectiva. O óculos, a lente correta é o temor a Deus. Eu estudo economia, estudo administração.
Eu faço doutorado em administração, termino, se Deus quiser, essa longa jornada ano que vem. E quando eu leio sobre gestão, sobre finanças, sobre economia, é sob a perspectiva da palavra de Deus, do temor do Senhor. O dinheiro é uma ferramenta, o dinheiro não é tudo. O mundo diz o quê? Você quer ser feliz? Tenha dinheiro. Ser abençoado é quando você tem dinheiro. Mas nós sabemos que não é isso que traz a felicidade. E o temor do Senhor me permite enxergar o dinheiro, os negócios de uma maneira diferente. Que precisam glorificar a Deus, que precisam ajudar o próximo, os recursos que Deus nos dá. Mas é porque buscamos o temor do Senhor. Talvez você já esteja desfrutando de uma vida sábia, porque você temeu o Senhor, Deus abriu as portas. Reconheça isso, reconheça que é pela graça do Senhor que você tem vivido as bênçãos de Deus. Reconheça, tema a Deus, louve ao Senhor, compartilhe, testemunhe isso. Eu lembro uma vez, quando promovido no trabalho, toda vez que eu era promovido no trabalho, as pessoas falavam: uau, você é o cara! E eu falava: glórias a Deus, Deus é bom, o Senhor tem aberto as portas. Reconheça, louve a Deus, porque Ele tem aberto portas e tem abençoado a sua vida. É por meio dEle, para Ele. Talvez, porventura, você está fragilizado quanto à sua devoção a Deus, quanto à sua fidelidade. Talvez você se encontre como Salomão, abençoado, sábio, mas a pergunta: você tem sido fiel a Deus todos os dias? Você tem se colocado diante de Deus todos os dias? Quais fragilidades das nossas vidas precisam ser fortalecidas nesta manhã, para que você encerre a sua caminhada, não como Salomão distante do Senhor, mas encerre a sua caminhada aprovado? Como Paulo diz: olha, eu combati o bom combate, eu encerrei a carreira, eu guardei a fé, porque eu vivi uma vida fiel ao Senhor. Eu desejo viver uma vida com sabedoria. Nós precisamos, devemos viver uma vida, um povo sábio, um povo não bitolado, ignorante, mas um povo que tem a sabedoria do Senhor, que tem a revelação do Espírito Santo, mas que vai nos sustentar, irmão. São todos os dias, nós, em nossa vida devocional, lá em casa, na sua casa, você se fortalecer diante dos ataques do Senhor, tendo uma vida de oração e uma vida fiel a Deus. Nós podemos orar? Assentados mesmo. Se você sentir de confessar, como já fizemos desde a primeira leitura bíblica nesta manhã, como nosso irmão Adalberto leu, Deus nos desafia nesta manhã um arrependimento. Coloque a mão no seu coração, ninguém vai ficar olhando para você não, é entre você e Deus. Peça perdão ao Senhor. Hoje é uma manhã de conserto, é uma manhã onde o Senhor nos desafia a render a Ele sempre a honra e a glória, a reconhecer o temor do Senhor, a decidirmos todos os dias: Senhor, eu quero ser fiel a Ti. Não importa quanto eu tenho, não importa onde eu esteja, não importa quanto eu ganho. O que mais vale é a minha aliança com Deus, o meu relacionamento com Deus, o meu compromisso com Deus. Isso é mais importante. E é isso que o inimigo de nossas almas atacará ferozmente, ininterruptamente. É a nossa aliança com Deus. Pai amado, obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por nós podermos meditar na Sua palavra e sermos, ó Deus, confrontados nesta manhã. Ó Senhor Jesus, nós sermos encorajados a uma vida de sabedoria como Salomão foi. Obrigado, Senhor. Eu preciso viver uma vida de sabedoria, Senhor. Pai, eu desejo viver os frutos da sabedoria do Senhor no meu trabalho, Senhor,
em casa com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa. Senhor, não há como frutificar, não há, Senhor meu Deus, outro caminho sem uma vida de sabedoria diante do Senhor, Pai. Senhor, que eu possa buscar a Deus todos os dias e de Deus receber entendimento, clareza, conhecimento. Ó Deus, hoje em um mundo onde se fala de, ó Pai, inteligência artificial, nós queremos a inteligência espiritual, do Espírito Santo. Concede-nos nesta manhã, Pai. Concede a cada um de nossos irmãos. Ó Deus, mesmo diante da simplicidade das coisas, da vida, Pai, a sabedoria é o diferencial, é a marca do Deus vivo no meio do seu povo. Eles nos conhecerão pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, pelas palavras que proferimos de nossas bocas. Concede-nos sabedoria nesta manhã, Pai. Senhor, restaura o nosso compromisso, a nossa aliança contigo. Pai, pode ter irmãos aqui nesta manhã, ó Deus, com fraturas emocionais, espirituais, ó Deus, mas que clamamos pela restauração, Senhor, que estavam no caminho da perdição, no caminho do pecado, mas que ouviram a sua palavra nesta manhã, e eu creio no poder do Espírito Santo, convencendo o homem de todo pecado, e também convertendo seus caminhos e convertendo seus corações. Esta é uma manhã de conversão, de mudança de rota, de mudança de rumo. Senhor, isso vem pelo convencimento do Espírito Santo. Restaura o nosso temor, restaura a nossa aliança. Nós não queremos encerrar as nossas vidas distante do Senhor, distante da sua palavra, distante, Senhor, das suas promessas. Restaura as nossas vidas, perdoa os nossos pecados. Ó Senhor, fortalece áreas vulneráveis das nossas vidas. Para alguns esta manhã é a área financeira, são os ganhos financeiros, é o dinheiro. Para outros é o poder, é o orgulho. Para outros são paixões sexuais. Mas nesta manhã não importa, nós nos rendemos diante de Deus, diante do temor do Senhor. Restaura as nossas vidas, perdoa os nossos pecados e que possamos viver uma vida com Deus, uma caminhada com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir a Jesus pela sua palavra, porque Ele está em nosso meio. Louvado seja o Senhor.